Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso História Diversa Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, está querendo entrar nesse universo, eu sou o Custódio. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês. Sempre um convidada muito especial. O nosso convidado de hoje, mega especial. Já apresento para vocês. Antes de apresentá-lo, obviamente, queria convidar todo mundo aí a seguir a gente nas redes. Não deixe de assinar aqui o canal para toda vez que tiver episódios como esse, episódios novos, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão, tá bom? Bom, nosso convidado de hoje acabou de publicar seu primeiro romance, Escreva o Seu Nome no Arroz. A gente vai falar bastante dele aqui hoje, pela Fósforo. Publicou também um livro de poemas, Um Nome Inteiro Disposto à Montaria, semifinalista do Prêmio Oceanos 2022. Formou-se pela Escola de Música do Estado de São Paulo em acordeão popular, poderia ter trazido da sanfona. Possui graduação em Letras pela Universidade de São Paulo e mestrado em Teoria e História Literária pela Unicamp. Atualmente é doutorando em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas. Muito bem-vindo aqui a Histórias Diversas, Caetano Romão. Obrigado, Custódio. Eu estou muito feliz aqui de estar com você, enfim, podendo participar dessa conversa, falar aí de literatura, que com certeza é um assunto que rende muito e muito apaixonante. Delícia. Então, obrigado aí. Imagina, bem-vindo aí, muito obrigado a você aí por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. E é o que a gente mais gosta de fazer aqui, é falar de literatura. Então, perfeito. Solta a mão. Para começar a soltar a mão, conta aí como é que é essa história da... A gente olha que a sua bio, né, é toda sobre a palavra, né, assim, tem a música, obviamente, né, sim. E a música não deixa de ter a palavra imbuída ali dentro, né, mas é muito sobre a palavra, né, história literária, teoria, história da literatura, então, assim, tudo muito ligado ali à palavra, né. Aham. Como que a palavra começa aí, como é que ela entra aí na sua vida? Desde quando? A partir de quando? Desde a barriga da minha mãe, assim. Assim, voltando à questão da casa, da família, para mim eu vejo que tudo começa meio ali, assim. Eu sou filho de 2 pais professores, né? Minha mãe professora de português, meu pai de história, filosofia. Então, assim, a leitura, a palavra sempre foi uma coisa que foi muito cultivada lá em casa e, assim... Também todo um apreço, uma admiração pela arte. Então, assim, eu tive uma mãe que cantava. Então, eu acho que o primeiro encantamento com as palavras que eu tive foi ver minha mãe cantando para eu dormir, ver cantando, fazendo ali, enfim, as tarefas do dia a dia, trabalhando e tal. Que legal. Então, vem muito desse momento, assim, bem formativo. Perfeito. E você foi uma criança adolescente que leu muito? Você já se conectou com as coisas do livro, eu quero dizer, desde cedo também? Sim. Meu pai tinha uma coisa bem sacana que ele me dava sorvete para cada livro que eu lia, assim. Então, no começo foi uma coisa bem mercenária, na verdade. Foi bem pelo mercenário. Às vezes eu lia sem ler o livro, assim. Tava tão na pressa de acabar para pegar, sorvete? Assim, ganhar. Mas rolou, assim. Uhum. E nessa época, o que você lembra algum livro, algum autor que te marcou mais nessa época, assim? Nessa época da descoberta, vamos dizer assim, da leitura? Sim, mitologia grega, assim. Meu pai tinha uma coleção de adaptação, assim, não era ler Homero com 10 anos, assim, mas tinha uma coleção de clássicos, assim. Meio adaptando mitos gregos, assim, então foi uma grande paixão. Jorge Amado também foi uma coisa das que eu lembro, assim. Infanto Juvenil tem uma série que até hoje eu acho maravilhosa, assim, que foi uma referência para o livro, que é o Desventuras em Série. Essa coisa meio cafona, meio anacrônica e ao mesmo tempo, enfim, super cheia de referências e tal. Foi uma série que me marcou. Enfim, literatura infantil juvenil vários, assim. Que o legal. Hobbit, Harry Potter, essas coisas. Muito legal. E como foi o caminho para a escrita? Que horas que bateu esse bichinho e você falou, opa, vou começar a escrever? Também foi muito criança, assim. Eu lembro o primeiro poema que eu escrevi, eu devia ter 7 anos. E aí eu lembro que minha mãe sentou comigo no Word e aí a gente organizou minha primeira antologia de poemas com 7 anos de idade, assim. Que era
Olha isso. E assim, os Meu poemas primeiro livro, eu super publiquei bem com 7 anos. E aí imprimiu 5 cópias, aí um foi pra minha avó, o outro pra minha tia, o outro pra minha prima, aquela coisa. Cara, Mas que também legal. muito cedo, assim, porque era uma palavra que eu escutava muito, assim, poesia, 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 eu não sabia que raio era aquilo. E sempre na boca do meu pai, assim. Meu pai era um homem mais severo, assim, que não tinha muito tato com criança, muito impaciente, assim, também muito amoroso, muito tenho ótimas memórias, mas ele, diferente da minha mãe, não era uma pessoa muito ali do brincar com a criança, desse tipo de interação mais lúdica. Então, eu lembro dele uma noite falando poesia, poesia, poesia. Eu fui lá e escrevi, meio tipo, quase tentando conquistar uma atenção ali, sabe? Tipo, dele. E aí foi isso. E aí foi isso. Aí já, então, com 7 anos você já publicou, então, podemos dizer isso. Sim, tem lá as obras completas de Caetano aos 7 anos. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, você falou aí de poesia, né? Então, e você, quando a gente vai falar de publicação, você começa realmente pelo caminho da poesia, né? Aqui com o nome inteiro disposto à montaria, que é esse livro aqui, que é maravilhoso. Como é que foi o caminho para chegar no romance? Foi uma coisa pensada, elaborada? Foi uma trilha de quanto tempo para você chegar no romance e falar, não, sim, eu vou querer escrever um romance, vou seguir nessa trilha? Olha, muita coisa aí. A primeira é que, pra mim, eu acho que no meu trabalho essas duas coisas são o tempo todo misturadas, sabe? Elas não têm uma delineação muito clara do que é o poema e do que é a prosa, assim. Eu acho que você lendo, dá pra perceber que o romance tem aspectos de coisas muito relacionadas à própria poesia, talvez uma brevidade, enfim, consistência e brincadeira com a musicalidade, entre aspas, com jogos de sonoridade e tal. E os poemas também têm aspectos muito atribuídos à narratividade, né? Personagem, ação, espaço, enfim. Às vezes até uma figura de narrador olhando em primeira pessoa e tal. Então, mas a estrutura é diferente, a estrutura né? é diferente. Então, isso, pra mim, é isso que muda, entendeu? Mas o lance é que eu sempre desejei escrever prosa, assim. Inclusive, eu acho que amo a poesia, né? Devo muita coisa aos poetas, à poesia. Mas eu acho que eu sou mais apaixonado ainda pela prosa, sabe? Então, eu sempre tive o desejo de escrever um romance, alguma coisa, só que eu não conseguia render. E aí eu fui pra poesia porque, tudo bem ser mais curto, então. Mas o romance veio nesse lugar de ter fôlego, sabe? De fazer uma coisa se desenvolver, conviver com ela por um tempo mais alongado, mais debruçado. Então, pra mim, tem isso, assim, sabe? E como você chegou nesse fôlego? Onde você desenvolveu, então, para você escrever um livro de 200 páginas? Então, teve duas pessoas muito fundamentais, assim, para meio soltar essa mão, esse gatilho. Que eu também sou muito rato de oficina, assim, foi uma experiência muito formativa para mim, assim, tá em cursos de escrita, tá trocando com colegas, tá conversando e tendo essa interlocução com outros escritores. E aí teve duas pessoas muito fundamentais, que um é a Carol Rodrigues, sabe, escritora do Sem Vista pro Mar, enfim, do Melindre nos Dentes da Besta, que foi uma pessoa que eu estudei, uma autora que eu estudei na graduação, fiz uma iniciação científica sobre ela. E aí um dia eu convidei ela para fazer uma entrevista para coisas da pesquisa, e aí no finalzinho eu comecei a falar, pô, Carol, dá umas dicas aí para escrever prosa, porque eu só escrevo poesia. E ela me falou que o método dela partia muito de uma pergunta. Então tem um conto dela que partiu de um dia ela tá na rodoviária, ela acha uma pinça esquecida na pia de um banheiro de rodoviária. E aí todo o conto nasce do tipo, quem que usou essa pinça? Mas essa pessoa esqueceu ela aqui, essa pessoa deixou de propósito, mas o que ela arrancou? Então é mais um processo sucessivo de deriva sobre essas perguntas do que eu já sei minha história, eu sei exatamente o que eu vou contar e tenho isso em vista. Então eu nunca soube para onde esse livro ia direito, assim. Quer dizer, depois eu posso falar um pouco sobre como foi o processo de escrita do romance em si, mas, tipo, muita coisa eu fui descobrindo enquanto escrevia, muitas cenas partiram justamente dessa indagação. E a outra foi a maravilhosa da Andréia, que, enfim, a gente estava conversando antes de começar, que eu fiz uma oficina com ela também. Andréa Del Fuego. Andréa Del Fuego. E aí ela estava falando um pouco sobre o processo de escrita da pediatra.
E aí ela falou de uma coisa do tipo, enfim, é uma Ela narradora... vomitou em 3 meses, né, a pediatra? Sim, Só também, ela. né? Uhum. Uma loucura. Mas algo muito legal que é isso. É uma narradora execrável, uma pessoa Sim. horrorosa. E aí ela colocou como mandamento, ela não mata. Tipo, aonde for que essa ação, essa personagem vá, enfim, se desdobrar e pra onde ela for, eu sei que ela vai trombar com esse limite, com esse mandamento, com essa regra, com essa interdição. Então, pra mim, o que eu fui entendendo na escrita do romance é que interessava mais o que eu não podia escrever, o que eu não ia fazer, pra onde eu não ia, do que Que necessariamente. legal. Então foi meio um cercadinho, assim, quase uma coisa de game mesmo, né? É a produção de regras e ver que nasce a partir dessas limitações autoimpostas. Sim. E no caso, pra mim, o que eu me privei, assim, lendo o livro de poesia, tem uma temática muito forte do erótico aí. Cenas de desejo, de encenações do gozar, do fazer gozar. E isso pra mim é uma coisa quase meio instintiva que minha escrita vai ali enviesando, voltando pra isso. Assim. Tá. Então é uma zona de conforto pra mim falar sobre esses assuntos, é Perfeito. um interesse. E aí o que eu busquei fazer, ainda que eu acho que tem um erotismo muito latente nesse livro, Sim. mas Que trabalhado tem de outra também, eu maneira. ia falar isso, ele não deixa de ter. Mas não pela via da explicitude, Exato. Então o que eu coloquei é, eles não gozam. Eles não têm ereção, Tá. esses personagens, eles não se masturbam, eles não transam. Então, Aham. tipo, me privar daquilo que seria mais confortável, mais instintivo, me levou também para soluções não imaginadas. Assim. Muito legal. Não, é legal você trazer essa coisa do não, né? Da coisa do limite. Porque o que a gente ouve muito aqui é o não limite, né? Sim. É essa coisa do soltar a mão, de não saber realmente para onde vai e aonde a história vai dar efetivamente, nem até onde, nem até quando e tal, mas é sempre de soltar. É tão interessante ouvir essa coisa também de, não, você estabelece também o que você não quer, estabelece também o que esse personagem não vai fazer, Sim. para você de alguma forma delimitar ali até onde ele pode ir, né? Tão Total. interessante isso. Eu acho que são duas pulsões que podem conviver assim num processo de escrita. Até Muito porque legal. antes de eu chegar nessa história, eu não sabia exatamente o que eu ia escrever. Então tinha dias que eu só ficava escrevendo o que dava na telha, sem medo de ser bom, ser ruim, sem nenhuma pretensão já de engendrar isso numa obra, assim. Então, Perfeito. E quem são suas grandes referências na escrita? Você comentou da André e da outra autora, que eu esqueci o nome agora, que é a Carol Rodrigues. Carol Rodrigues, que aí tem uma importância mais específica para esse livro, né? Mas, no geral, assim, quem são suas grandes referências assim, de escrita? Nossa, é um mar de gente, assim, eu gosto. E coisas muito diversas, assim, eu acho que é uma vantagem conseguir ser o mais apaixonado possível pelo número mais variado possível de escritas, assim, porque a literatura realmente não é uma coisa só, ela pode ser muito, muito vasta, né? Mas vamos lá, assim, pensando em leituras mais recentes ou que estavam de alguma maneira orbitando, assim, povoando o ao redor desse livro. Tem um livro que eu amo muito, que é As Mulheres de Tijuco Paco, da Marilene Felinto. Eu li assim. esse livro, é maravilhoso. É maravilhoso, aquela narradora, assim, é uma das vozes mais que a gente incrível. consegue ver. Eu gosto muito do Roberto Bolanho, assim, foi um cara que eu estudei no mestrado, que eu estou estudando no doutorado agora também, assim, que eu sou apaixonado. A Virginia Woolf, a Toni Morrison, muita coisa da música Legal. também, né? Depois eu posso falar de alguns compositores, mas assim, mais livro mesmo. O Raymond Carver é um cara que me pega muito. O Edmilson Almeida Pereira, enfim, um poeta maravilhoso. Os latino-americanos todos, assim, Gabriel Tem Garcia muita coisa Marques, boa Juan de América Rulfo, Latina, né? muita Mulheres também, né? Com certeza, a Samantha Schweblin, a Mônica Corrêa, a Mariana Henriques, assim, Fernanda Melchor, são coisas que eu tenho lido muito agora para a pesquisa que eu estou fazendo no doutorado, assim. Perfeito. Me interessa. Aí também, assim, os russos, tive uma fase ali, Gogol, Dostoiévski, Chekhov, Tolstói, muita coisa ali que foi marcante. Tá em excelentes mãos aí, né? Nossa, e acho que é legal isso que você falar, né? Que você circula ali com entre muitas coisas diferentes, né? Só esse range que você trouxe aí de autores e tudo, tem estilos muito diferentes, né? Você encontra coisas muito diferentes aí neles, né? Ou entre eles, né?
Sim. Uhum. Tem, assim, desde, digamos, uma via mais de autoficção ou documental ou de não ficção, até essas coisas mais malucas, assim, que talvez seja a literatura que mais me interessa, essa que envereda para um estilhaçamento do realismo, sabe? Eu gosto muito de literatura fantástica, de literatura, enfim, sobrenatural, do realismo mágico, enfim, dessas coisas que vão delirando mesmo, fazer a palavra enlouquecer, sabe? Perfeito, eu também adoro. Por isso que a Melchor, a Marilene, que você faz, Marilene, né, do Tijuco Papo, né? Né? É uma coisa assim, é meio visceral, né? Aqueles personagens, aquela coisa assim. Parece uma escrita. A Lorena Portela teve aqui, ela falou: gosto de quem escreve com raiva. Sim. É uma coisa meio, parece raiva, né? Até quando eu mandei pra Lorena, quando eu li As Mulheres de Tijuco Papo, mandei para ela, eu falei, você leu? Porque isso aqui tem muito sua cara, né? Porque ela fala que gosta desse tipo de texto. Eu acho que é bem por aí. Bom, de tudo isso que você falou, imagino que deve ter muito livro aí que também estão junto aí com esses autores, livros que você gosta e tudo. Mas se você tivesse um livro que você gostaria de ter escrito, qual seria? Os Detetives Selvagens, assim, eu sou apaixonado, assim, por esse livro, eu acho coisa de outro mundo que ele faz ali, assim. Você já releu ele algumas vezes? Porque Umas ele é um 5 vezes, e eu tenho, assim, um que é eu não li ainda esse livro, mas tá ali, ó, tá ali. E vai, enfim. Tá comigo, tá comprado e tudo, mas por ele ser grande, tudo às vezes ficou. Mas ele, será que eu entro nele agora? É uma leitura muito rápida. Eu também, assim, eu amo Catatal, mas às vezes você tem que Não, acho que a Giovanna Madoloso veio aqui e falou que, tipo, cara, você tem que ler esse livro também, né? Não, você deslancha, é uma leitura muito fácil e eu tenho pra você ter uma ideia, que foi o primeiro que eu li, aí depois eu comprei outro porque fui estudando no mestrado, aquele já estava escangalhado, e eu empresto esse livro, já passou por mais de 20 pessoas, é quase como se eu fosse e ele volta, e ele tem voltado. Ele volta. Às vezes eu esqueço para quem eu emprestei, assim, mas ele já passou por uns 20 amigos, assim. E eu amo que cada um risca uma coisa diferente. Ótimo. Mas tá bom, tá na minha lista aqui, eu vou ler. É um livro que eu quero muito ler. Acho que é só essa questão, talvez, do tamanho que toda vez que eu vejo, eu falo, tá, acho que eu vou esperar um pouquinho mais. Não, ele é muito... Eu já li outros do Bolândia, mas eu li os menores, né? Sim. Não vou lembrar os títulos agora, mas li os menores. Mas eu preciso ler esse, sim. É apaixonante, assim. Esse, com certeza, eu queria ter escrito. Na lista total. E como que é a sua rotina de escrita? Você tem uma rotina? Você cria, você acorda, você escreve mais à noite, escreve mais de manhã, escreve quando? Escreve no banheiro, escreve no metrô, escreve em qualquer lugar? É isso, não temos meta, mas quando a gente atingir a meta, a gente dobra ela, assim. Porque não tem a menor disciplina, é isso. Momentos de seca terrível, momentos de... Que saco, mas muito bloquinho de notas no celular. E é isso, eu acho que a escrita tem um lado meio inoperante que pra mim funciona, que é muito tempo de molho ali, que você supostamente não tá no ato de escrever no computador, de escrever no caderninho, mas tipo, antenado, catando coisa, sabe? Então isso pra mim é muito parte do meu processo de escrita, assim. Tá escutando, tá olhando. Sim. E ali escutei uma conversa no ônibus, escutei alguma frase muito legal ali na televisão e vou juntando. E aí tudo isso depois vai virar alguma espécie de coisa que eu volto, assim, na hora que eu for escrever, sabe? Perfeito. Mas você fechando com uma editora, você tem um prazo, você tem uma data. Ou não necessariamente. No caso do Escreva o Seu Nome, com a Fósforo, você tinha uma data? Isso, de alguma forma, te botou ali uma pressão, um deadline assim, para você cumprir? Nossa, é verdade, porque esse livro eu comecei a escrever em 2023 em contexto de oficina. Eu estava fazendo uma oficina de 1 ano ali na Biblioteca São Paulo, que eram vários escritores por módulo. E aí, meio que quase tudo já ficou pronto assim que eu mandei para a editora. Assim. Só faltava o final e, claro, tinha umas coisas ali que não estavam muito boas, precisava reescrever, outras ir embora. Mas sim, ali nesse momento eu estava muito imerso. De fato, eu estava tipo, todo dia voltando pro livro, assim. Mas não era uma coisa de, vou estabelecer um horário, vou estabelecer um número de páginas, porque isso tudo oscilava. Mas o que eu tinha era realmente uma coisa obsessiva de... Eu ia pro rolê, tomava umas, eu voltava pra casa meio chapius, que eu ficava relendo, assim. Então, uma coisa obsessiva de reler 1 trilhão de vezes o mesmo trecho, de ficar, às vezes, isso, no banho, pensando. Então, dentro de uma dispersão, também essa obsessão, assim, mas sem tanto rigor de método. E tem um limite para esse reler?
Até para você não mexer demais, não bagunçar demais? Ou não, você relê e vai mexendo sem se preocupar. Olha, pra com mim, isso. eu desconheço. Claro, chega um momento que Chega uma hora que realmente... você tem que entregar o livro pra editora, né? Sim. E tem uma coisa de uma miopia mesmo, que eu acho que conforme a gente relê tanto, mexe tanto, fuça, fica tão próximo daquilo, você, de alguma maneira, também embaça um pouco sua visão e realmente essa atmosfera que essas palavras podem estar emanando, assim, você já perde o impacto do que um leitor que nunca se deparou com isso vai ter quando você fica tão perto, assim, mas para mim é uma coisa realmente de... às vezes é isso, eu escrevi uma linha, aí eu volto do começo, releio tudo até chegar naquela linha para poder escrever a outra. Eu não consigo às vezes escrever em fluxo, eu tenho que ficar todo voltando para poder dar sequência. E a experiência de escrever o livro numa oficina é também uma forma de você expor, já começar a expor esse texto antes até mesmo de ir para a editora, ir para essa gama de leitores maiores, vamos dizer assim? Sim, com certeza. Como é que foi para você essa experiência? Te deu mais confiança, quero dizer? Ou na verdade, É que é engraçado, tudo que eu escrevi nessa oficina, quase nada tem a ver com o livro. Então, era mais o ativar algum processo de estar imerso, de estar praticando, né? Tipo... Entendi. A escrita do que de fato trechos, assim. O primeiro capítulo foi uma coisa que eu li em oficina. E claro, aí você vê como soa, o que as pessoas acham, escuta sugestões. Então acho que tem uma coisa da partilha muito legal realmente em oficina, que já vai dando direções possíveis. Perfeito. Nesse aspecto, então, a gente pode dizer que escrever se aprende quando você vai... Com certeza. E essas oficinas ajudam muito nessa questão da maturidade, né? Sim. Aumentar a maturidade. E fazer poesia também se aprende? Ou você nasce poeta? Eu acho que tudo se aprende, assim, e não compacto muito com essa ideia de dom, de nada inato. Eu acho que, enfim, o que basta é você estar, de alguma maneira, aberto para estranhar as coisas, sabe? Tipo... desestabilizar um pouco essa palavra corrente, essa palavra de alguma maneira prática, pragmática, mas fazer ela delirar um pouco, sabe? Isso tudo se aprende, técnica se aprende de alguma maneira. Tem lembrando assim, um trecho do livro dos Abraços, do Galeano, que é muito bonito, que é o filho indo com o pai ver a primeira vez o mar. Aí ele sobe no alto não lembro se é o Uruguai e tal, mas sobe ali no alto de uma duna, não sei o que lá, e o menino fica embasbacado a hora que vê o mar pela primeira vez. E aí ele só vira pro pai e fala: pai, me ajuda a olhar, ou me ensina a olhar, alguma coisa assim. Então acho que a poesia tem a ver um pouco com isso, com esses processos de pedagogia e ensinamento de algum tipo de transmissão de amor mesmo, transmissão de encantamento, de apaixonamento. E isso se aprende, claro. Para mim passa por esse lugar quase voyeurístico mesmo, assim. Tudo que me toca, me sensibiliza, eu vejo que tem a marca digital impressa de alguma outra pessoa, sabe? Entendi. Tipo, escutar uma música e gostar da música, mas lembrar que quem te mostrou foi uma pessoa, sabe? Não sei, eu acho que eu devo tudo às pessoas que eu conheci, sabe? E elas estão meio com as digitais delas engorduradas nas coisas que eu amo, assim. Muito legal, além disso. E qual o desafio? Você falou bastante de poesia aí. Qual o desafio de, tipo, vender poesia no Brasil? Tipo, fazer com que as pessoas leiam mais poesia? Onde você acha que está esse gap aí, assim? Porque as pessoas preferem ler muito mais prosa e tudo do que poesia. É mais difícil entender poesia. Você acha que aí um gap pode ser esse? Olha, eu preciso pensar, porque eu acho que o problema de difusão e formação de público leitor de poesia ou de literatura de maneira geral tem 1000 atravessamentos, é uma questão mega complexa. Mas sim, ao mesmo tempo, acho que existe sim um interesse, digamos, pela palavra poética também, mas que às vezes não circula dentro do que a gente entende como os aparatos institucionais tradicionais da instituição
literatura, sabe? Tipo, que seria a livraria, às vezes, Sim, ou o sem concurso dúvida. e tal. Então, vejo que, assim, existem cenas de sarau, de slam, de poesia falada, enfim, Sim. lugares onde Boa. existe um público muito interessado, Aham. existem pessoas produzindo, pessoas, enfim, consumindo isso e tal, assim, mas... de fato, não sei, existe um lugar de prestígio, às vezes um pouco mais consolidado na prosa. E Até pela... Talvez o entendimento da prosa ser mais fácil, né? Do que o entendimento da poesia, sim, muitas talvez, vezes. assim. Talvez Mas tem isso. prosas mais opacas também, Exato, né? E poesias um pouco mais não transparentes, assim, mas poesias que não vão apelar para um certo tipo de trabalho refinado em que a palavra se torne algo completamente ali Exato. inacessível, Exato, assim. é Tipo, verdade. tá aí a poesia marginal, né? É verdade. Com esse despojamento, sabe? Sim. Esse ar despretensioso. Não sei. Vou pensar um pouco mais sobre essa pergunta. Tá bom. E como que você tem organizado a sua rotina de leitura? Você continua sendo um leitor, assim, super assíduo, mesmo escrevendo e tudo? Você tem uma rotina? Você segue ali lendo bastante e tudo? Eu tenho muitos picos, eu oscilo bastante. Momentos que eu tô lendo pra caramba e momentos que eu tô ali, tipo... vendo Reels no celular, tipo, horas a fio e os livros tudo pedindo socorro. Sim, eu acho que tem uma coisa as tecnologias digitais atrapalham muito minha leitura. Eu realmente estou ali com muita dificuldade em manejar o meu tempo de tela. Isso é uma coisa que eu tenho pensado, assim, em lapidar um pouco. Mas agora, como eu estou no doutorado indo para a qualificação, não tem escolha. Eu estou, assim, regrando muito minhas leituras, meu tempo ali, estabelecendo metas, colocando cronogramas de leituras semanais, etc e tal, porque eu tenho que entregar um trabalho. Mas aí são leituras em Então, função disso, né? Não leituras mais, assim, por prazer, vamos dizer assim. Não que essas não tenham, quero dizer. Mas é isso. Eu quero dizer, essas por obrigação, né? Exato. Da rotina. E aí é isso. Eu vejo que meu tempo como leitor está muito voltado para essas leituras do trabalho e da pesquisa e tal. E aí, no meio disso tudo, eu estou tentando colocar algum respirinho de, sei lá, um livro de literatura por prazer no meio disso tudo. Assim. Inclusive, eu estou terminando, falta 10 páginas. Eu ia te perguntar isso, que nesses respirinhos, quem tá nesses respirinhos ultimamente com você? Quais os livros? O último que eu li foi Moby Dick. Que aí esse, nossa senhora, ele ficou como um encosto muito tempo. Porque ele é gigante, ele é lindo, maravilhoso, eu amei. Mas aquela linguagem técnica, náutica e páginas de catálogo de cérebro de baleia e não sei o que. No meio dessa rotina que você já tá aí. Um livro super denso, É assim. denso. E tal. E aí eu consegui terminar o Moby Dick, graças a Deus, porque já não Mas foi uma aguentava experiência mais. legal? Eu amei, amei. Eu acho que o Melville escreve super bem, assim, tipo, foi um livro apaixonante, mas é isso, um livro que você fica ali convivendo muito tempo. E aí desse eu comecei a ler o Satan Tango, de um escritor húngaro que eu não sei pronunciar o sobrenome. Não, relaxa. Depois a gente vê, mas nossa, eu tô apaixonado. É muito, muito Como bom. chama? Satan Tango, tudo Satan junto. Tango, não li ainda esse. É muito bom e vai para esses lugares meio do absurdo que eu tava falando, desse nonsense quase. Lembra um pouco Beckett, Kafka, Gogol, assim, essa turminha, mas todo um clima ali de melancolia, meio grotesco e tal. Ele escreve bem pra cacete, assim. Muito bom. Se você tivesse que premiar um livro que você leu aí nos últimos 12 meses, um ano e meio pra cá, que livro que você premiaria? Se tivesse essa caneta de premiar um livro. Você é presidente de um júri. 3 obras foram finalistas. Você vai escolher quem ganhou. Nossa, que pergunta difícil. Me dá 20 segundos. Deixa eu pensar. Vai ser meio marmelada porque é uma grandíssima amiga minha, que é a Natasha Félix, né? Mas eu acho que o livro dela, Use o Alicate Agora, de poesia, saiu... Não, é maravilhoso. 2018, ela esteve aqui com a gente também, ela é maravilhosa. É, incrível. Eu acho que é de 2018, se não me engano. Ou 17, 18. Enfim, eu acho uma das coisas que mais me arrebataram, assim. A escrita da Natasha realmente é uma coisa muito única. Não, a gente estava conversando offline, né? Força da Natasha, né? Sim. E uma escrita que eu amo também é
a da Julia Reis, que é uma escritora. E dos livros dela, eu acho que O Diário, A Mulher e o Cavalo. Não necessariamente nessa ordem, não lembro de cabeça, mas é um livro que eu acho do caralho também, assim. Muito legal, boas referências. Eu já li também, muito bom. Muito bom. Aliás, a Julia Reis arrasa, né? Pergunta: qual o maior medo que você teve aí na hora de publicar o primeiro romance aí? Assim, o que mais te afligiu aí nesse percurso? Porque você já tinha publicado, né? Tinha publicado livros de poesia e tudo. Mas aí você vai para uma fósfora e tudo, primeiro romance e tudo. O que batia ali? O que bateu que você falou, nossa, cara? Eu acho que assim, a leitura é sempre um se lançar para um desconhecido, né? Você publicar alguma coisa, então isso de alguma maneira provoca algum tipo de espanto, né? Saber que o livro vai chegar a lugares imprevistos, vai estar passando por mãos e leituras que eu desconheço e não tenho o menor controle, graças a Deus, sobre isso. Então tem essa dimensão desse susto, mas é um susto gostoso também. Mas não sei se chega a ser um medo, assim. O que eu fico pensando sabe a resposta que vem só quando você está no chuveiro? É um sentimento de que esse livro ainda poderia ter sido algumas coisas, ou tipo, algumas questões que eu não solucionei ali na hora me venham só depois, assim. Isso já aconteceu com uma frase, inclusive. Eu fiquei pé da vida porque esses dias eu tava não sei o que lá, eu falei, caramba, essa frase tinha que estar em tal capítulo, agora não dá mais tempo, não sei entendi. o quê. Então é quase coisas que vão ressurgindo, é isso? Quase como se você estivesse reescrevendo o livro. Uma fantasmagoria, mas ao mesmo tempo eu sei que é esse poema que faltou, essa frase que não veio, isso que ficou faltando, que vai de alguma maneira tornar-se o próximo livro, assim. Eu também sinto que muito desse romance veio de um poema que eu não consegui escrever a tempo do livro de poesia e virou esse romance. Olha, então, interessante. A palavra que falta é aquela que, na verdade, vai ser o motor. Que vai dar continuidade para os próximos trabalhos, né? Total. E sair publicando o primeiro romance numa grande editora como a Fósforo é mais frio na barriga ainda? Acho que sim, tem uma questão de projeção, enfim, divulgação e circulação. Já tem, enfim, com certeza um público interessado no catálogo dessa editora, que de alguma maneira amplia muito mais o alcance que teria eu, às vezes, ali empunhando o próprio livro e tal, no meu círculo e tal. Sem dúvida. E como é que foi o trabalho com o editor? Assim, teve alguma coisa que ele mexeu, que ele mudou, que você falou, nossa, isso fez uma diferença grande para o livro? Teve alguma coisa nesse aspecto? Teve, com certeza. Eu entreguei a primeira versão e aí, inclusive, minha editora foi maravilhosa, que é a Rita Matara, assim, deu apontamentos muito legais. Você já pegou assim. a Rita Matara já? Uou! Foram ela, a Eloá, e quem fez a preparação foi a Sheila, assim. Elas fizeram um trabalho maravilhoso de apontamentos minuciosos ali no texto. E aí a Rita me falou uma coisa sobre a estrutura, assim, que eu acho que de alguma maneira faltava dar alguns nós, ele estava muito espalhado. E ela falou, isso é uma possibilidade, claro, legal, mas tipo, talvez um enlaçamento aí em alguns ganchos que faltam, você simplesmente amarrar essas dobradiças pode fazer com que o livro adquira uma potência outra, que não essa simplesmente, às vezes, porque o livro ele era menos coeso, digamos assim. Essa história não caminhava tanto para algum tipo de desenvolvimento evidente, assim. Ela tinha uma coisa um pouco mais aleatória. E elas elas ajudaram a dar esse encaminhamento nesse aspecto. Olha que legal. Muito interessante esse trabalho dos editores, né? A gente vê o livro pronto, né? Ali, tudo bonitinho e tudo, né? E às vezes... Acho que o leitor, assim, não se dá conta, né? Assim, que esses profissionais estão por trás. Então, sempre gosto de trazer aqui também pra gente falar um pouco do que tá por trás ali no backstage, né? De quem tá lendo, nem sempre tem essa dimensão, né? E foi um trabalho primoroso, assim. Tipo, realmente, eu sou muito, muito grato à equipe, assim, porque... O texto cresceu muito, assim. Muito legal. Se você tivesse que escolher um personagem da literatura para trocar uma ideia, quem seria?
Pergunta capciosa. Nossa, tem uma personagem do Bolanho que chama Auxílio Lacouture, que ela tá no Detetive Selvagens, mas também tá no Amuleto. Que tem uma história... Um amuleto ali. É a história dessa uruguaia, que ali em 68, no México, tá um contexto de, enfim, muitas manifestações estudantis e tal, e aí chega uma repressão pesada do Estado, invadem a universidade, quebram tudo, e aí conta a história dessa imigrante legal no México, que não era aluna, não era professora, não era secretária, não era funcionária, mas orbitava esse campus, assim, esse ambiente ali da universidade da UNAM, no México, e quando os militares invadem e quebram tudo e levam todo mundo preso, ela se esconde, ela estava lendo poesia no banheiro, né? E aí ela consegue se esconder dentro dessa cabine, dentro dessa, enfim, dessa clausura ali do banheiro universitário, e fica dias a fio escondida ali. E os militares não veem ela, e aí entra uma coisa muito sofrida e muito delirante, dessa angústia dela. Ela, tipo, come papel higiênico, toma água da pia e começa a ter alucinações com uma voz, etc e tal. Mas, para além dessa dimensão muito melancólica dela, que tá falando desse contexto aí, inclusive do massacre de Tlatelolco, onde o Estado matou centenas de estudantes e, enfim, a população civil, ela tem um carisma e uma doçura, uma coisa muito... É uma das personagens mais carismáticas, assim, meio cômica também, sabe? Desengonçadona. Eu amo. E ela fala, eu sou mãe de todos os poetas mexicanos, eu conheço todos eles, não sei o que lá. Ela é meio um Dom Quixote, assim, sabe? Eu acho que ela se compara com Dom Quixote nesse livro, assim. Muito legal. Eu gosto Muito legal dela. trazer essa referência. Caetano, você é um escritor super jovem, talentoso, né? Já sendo publicado aí por grandes editoras e tudo. Se você tivesse que mandar um recado para você daqui a 10 anos, o que você mandaria para esse Caetano aí daqui a 10 anos? Para te ouvir daqui a 10 anos? Pare de fumar. Maravilhoso, é isso? Eu acho que sim. Perfeito. Ó, come umas folhas, sabe? Boa. Cuida mais da saúde, né? Até para, né, continuar o trabalho de escrita aí que a gente está esperando. A gente tem um quadro aqui no Pod, você já trouxe algumas referências de livro e tudo, de alguns livros, by the way, e autores também, mas a gente tem um específico para falar de 3 livros. Um livro para enaltecer, um livro que você gosta bastante, um livro para emprestar, você já falou, né, que o detetive você emprestou para muita gente e tudo, se quiser trazer outra referência, e um livro para esquecer, um livro que você começou a ler, não se conectou e tudo, e você abandonou. Quais são esses 3 livros para você? Enaltecer? Para enaltecer. Eu gosto muito do Amada, da Toni Morrison. Foi um livro que me marcou muito, assim, e eu acho que a Toni tem uma coisa de construção de personagem que é surpreendente, assim, a maneira como ela constrói a voz de cada personagem, enfim, esse universo e, enfim. E tem uma coragem ali, né, naquele texto também. É um texto avassalador, assim, tipo, muito impactante mesmo. Sim. Para emprestar? Para emprestar, para variar, não ser o do Bolanho, eu acho que... Como se estivéssemos em um palimpsesto de putas, da Elvira Vinha. Eu acho isso eu não li ainda. É uma boa dica aqui para mim também. Ela é muito engraçada, muito espirituosa, assim. Boa. É legal. E para esquecer? Já esqueci, inclusive. Né? Não, eu costumo, às vezes, se eu não tô... Hoje em dia eu faço isso, antes eu não fazia, que é parar o livro no meio e beijo, tchau. Eu ficava um pouco angustiado de, vamos até o fim. Hoje em dia eu realmente paro se não me pegou, não me conectou, assim. Mas um livro que, sei lá, eu li e não bateu... Eu acho que O Apanhador no Campo de Centeio, assim, achei esse livro um saco. Você sabe que eu também não me conectei com esse livro? E já veio pessoas aqui que eu admiro muito
que trazem como referência. Já botaria esse livro aqui no enaltecer. Entendeu? Você vê como, né, com a relação com os livros eu realmente. Li há muito tempo Mas atrás. eu não me conectei muito com esse livro também. Eu achei chato a beça, achei o narrador insuportável, assim, bem tipo molequinho, assim. Preguiça, assim, me deu muito sono. Pra mim também não rolou muito não, pra ser bem sincero. Queria falar um pouquinho mais aqui desse maravilhoso, que a gente já falou aqui no início da sua bio, que é o Escreva o Seu Nome no Arroz, que você acabou de lançar, que a gente falou aqui também pela Fósforo e tudo, né? Ainda mais com essas editoras aí maravilhosas. Conta um pouquinho o título. Ele nasceu, desde o início era ele nasceu com a história, em algum momento foi outro título, ele veio a ser ele, mudou. Como que você chegou nesse título e qual a história dele, assim? Olha, não foi logo de cara, inclusive essa coisa do arroz eu descobri escrevendo, assim, não era uma coisa principal do projeto. Tem uma frase que repete muito no livro, que é a terra está deslavada, etc e tal. Eu gostava muito desse adjetivo deslavado, assim. Então, em algum primeiro momento eu pensei em usar algo assim, tipo terra deslavada e tal, mas eu falei, puta, já tem terra estrangeira, terra sonâmbula, terra... Os condenados, sabe, tipo, eu falei, vai ser mais uma terra aí, tipo... Então, vamos pensar em outra coisa. E aí foi não sei, eu sou muito ruim com título, na verdade. Foi o que eu consegui, na verdade. Porque maravilhoso. eu apanho, não rola, assim. Eu acho que o resto eu até que sei fazer direito, assim, mas dar título pra mim é uma coisa que, se pudesse pagar alguém só pra, tipo, ler o livro e falar, qual o título? Encontra um título aí, por favor. Mas... Pede pro filho da Micheline Verus, que ele deu o Mugido da Onça, ele que deu o título pra ela, com 10 anos de idade. Eu falei, nossa, não fala pra ficar ali só esperando. Você entrega o texto na mão dele e fala, amor, dá o título aí. Né? Eu acho penoso, não é. Não, e tem gente que sabe dar título, né? Aí eu vira... não. Não, mas assim. Mia Couto. Você vê o título no livro Meia Conta, você tem vontade de ler. Você já quer comprar na hora. Terra Sonâmbula, Mapeador de Ausências, e aí vai, né? Total. Aí eu viro, eu amo, assim, como se estivéssemos em um palimpsesto de putas, Tem bons títulos, né? Aline Bey, bons títulos. Mari Carrara, boa de título também. Tem bons títulos aí. O Marçal Aquino tem um que eu amo, que é Ouviria as Piores Notícias dos Seus Livros. Maravilhoso assim, também. Gigante. Eu gosto de título grande, assim, né? O Walter Ugumãe tem uns títulos bons. Total. Né? E ao mesmo tempo tem uns a la Dostoiévski, que é O Idiota, O Jogador, sabe? Que aí vai pro... O Processo. O Processo, que é o literal puro, assim. Podia chamar O Gato, né? O Gato. Mas como eu cheguei nele, né? Essa coisa do arroz, pra mim, vem um pouco de temas que perpassam o livro, que é pensar essa fragilidade da palavra, fragilidade do nome, do simbólico, enfim, esse tom precário, mas que também reúne em si, abarca em si, tem essa potência de florescimento, de brotar, assim. Então, o que me inspirou muito foi uma música do Gil, que é Drão. Eu acho linda. E eu amo aquele verso que é: morre e nasce trigo, vive e morre pão, assim. Então, como que se borra a fronteira do que é vida e morte, esses processos aí de vitalidade e devastação coexistindo numa figura como pão, como trigo. Não à toa tem uma cena que eu amo, que talvez seja uma das minhas favoritas no livro, que é o enterro do pão, assim. Então, verdade. Que é super nonsense, assim, mas eu me diverti muito escrevendo aquilo, assim. Que tem um buraco, né? Ele chega pra conversar com o irmão, tem um buraco, ele acha que é um bebê, é um pão. É maravilhoso. Muito bom. E a outra coisa que eu te perguntar dessa capa também. Como que chegou na capa? Como que teve outras também? Então, é um trabalho maravilhoso que quem fez foi o Marcelo Tolentino, que é um ilustrador incrível, assim, tem ótimos trabalhos também com livro, assim. E acho que com literatura infantil e tal. E aí
quando a editora falou, o que você imaginou de capa, eu pensei muito que eu gosto das pinturas que os desenhos que o Caribé fez pro 100 Anos de Solidão. Tem uma edição ali com os desenhos, assim, que é uma coisa meio traço mesmo, não é colorido, enfim, tipo, bem esguio, uma coisa meio rabiscada. Eu gosto muito daquelas coisas e eu imaginava que era um pouco as figurações do livro, assim, eu imaginava tudo meio nessa coisa, sabe, garrancho. E aí eu falei, tem essas pinturas aqui, e eu imagino muito o livro com essa cor de telha, essa cor de terra vermelha, assim, porque sou de Ribeirão Preto, né? O que mais tem ali são... Não, e o livro tem muita terra, né? É, total, assim. Tem muita terra. Mas eu acho louco o Ribeirão que eu cresci vendo aqueles... viadutos, assim, aquelas pontes, aquelas coisas, tudo meio manchado com essa terra vermelha de Ribeirão, a terra roxa, etc e tal. Então eu falei, eu gosto muito dessa ideia dessa cor, gosto desse traço aqui, uma coisa mais desenho e tal. E aí o Marcelo fez 2 desenhos lindíssimos, inclusive foi muito difícil escolher entre um e outro. A princípio ia ser o outro, mas aí todo mundo que eu falava, eu acho o gato mais xararã, eu acho o gato lindo, eu acho que o gato isso e aquilo. Aí eu acabei sendo convencido, assim, porque... Tem também o apelo da comunidade gateira, né? Vai que, tipo... pessoal que gosta de gato já, ficou muito bonito. Ficou linda. É um livro que fala muito de solidão, né? Você é uma pessoa muito... Você é solitário? Essa solidão vem muito de você? Como que é? Sim e não. Eu, se bobear, se alguém me ligar numa quarta-feira, eu estiver dando sopa e falar, vamos tomar uma ali, eu vou, assim. Então eu amo estar com os meus amigos, amo ver gente, amo sair e tal. Mas também tenho meus 15 minutos, também tenho momentos ali que não me toques, quero ficar aqui na minha. E gosto muito, pra mim, assim, a solidão tem um lugar muito prazeroso, às vezes, de bem-estar, assim. Eu amo um meme que é tipo, tá a pessoa com um copo de cerveja sozinha no bar, aí ela manda uma foto, amiga, vem logo, senão daqui a pouco eu vou virar a trend de liberdade ou solidão, sabe? Então, essa coisa, solidão ou solitude? Mas eu vou no cinema sozinho, vou ver uma coisa ali, às vezes até paro no bar, tomo uma cerveja, não tenho muito problema, assim, com a solidão, mas... Não. Essa solidão boa, né? Essa solidão que a gente fica mais introspectivo. E a solidão ruim também. Às vezes ela vem, às vezes eu tô ali, tipo, meu Deus. Meu Deus, me ajuda. Como que vai ser amanhã, né? Legal. E o livro traz bastante... fala bastante da relação entre 2 irmãos, né? A gente não entrar muito aqui para não dar um spoiler, mas tem muito essa coisa de uma relação ali, né? Da mãe e tal. Que logo no começo a gente já sabe o que acontece com ela, mas aí fica os 2 irmãos nessa troca aí, né? E eu queria te perguntar um paralelo entre essa relação desses 2 irmãos e a relação sua com seus irmãos, com a própria Luísa e tudo. Que paralelo que você faz entre essas relações desses irmãos e as com seus irmãos, enfim? Nossa, pergunta... eu tenho 3 irmãos, né? Uma mais nova e 2 mais velhos. A Luísa, o Chico e a Betânia. E é inclusive isso. Virou todo mundo par de vaso, assim. Família MPB. Assim, meus pais ali... Caetano, Betânia, Chico. Fomos jovens dos anos 70. E é tipo... Vamos brincar com o nome dos nossos filhos. E aí foi isso. Eu não sei se eu quero responder essa pergunta assim. Não, eu amo meus irmãos, assim, mas realmente é outra coisa, assim. O que eu posso dar como resposta, então, que não vai ser tanto isso, é que tem uma coisa engraçada que no final dos agradecimentos eu agradeço meu pai, minha mãe, meus irmãos, pessoas que leram um livro e tal. E aí o único nome que eu escrevi errado sem querer, que foi um puta falho, foi o nome do meu irmão. Que eu escrevi Francisco com um Franz... E isso passou batido pra mim na hora que eu revisei. Então, é isso. Acho que foi curioso. Bem o nome do meu irmão, que é um livro sobre 2 irmãos, é o único que tá escrito errado, ainda mais escreva o seu nome no arroz, né? Não sei. Foi isso. Perfeito. Tá dada a resposta. A gente está indo finalmente aqui, a gente vai fazer um ping-pong, esse ou aquele. Você já citou alguns livros aí que você gosta, eles estão listados aqui. Eu vou te colocar em situação aí um pouquinho mais, digamos assim, difícil de escolha, pra gente fechar aqui, tá bom? Tá. Ao Farol da Virgínia ou Os Iniciantes do Carver?
Falei. É difícil. Caralho. Eu acho que é O Farol, porque foi o primeiro livro que me chacoalhou. Ao Farol ou Poeta Chileno, do Zambra? O Farol, eu não gosto do Zambra. Bom saber. Ao Farol ou 100 Anos de Solidão? Ao Farol. Ao Farol ou Detetive Selvagem? Detetives. Detetive Selvagem ou Quarto de Giovanni, do Baldwin? Detetives. Detetive Selvagem ou Amada, da Toni Morrison? Difícil também, mas o Detetives. Detetives ou A Cor Púrpura, da Alice Walker? Detetives. Detetives ou A Mulher de Tijucopapo, da Marilene Filinto? Detetives. Não tem jeito. Detetives ou Os Malaquias, da Andréia? Detetives. Detetive ou Mar Morto do Jorge Amado? Detetives. Então fechamos. Você já falou aqui, é o livro da sua vida. Está comprovado aqui no nosso quiz. Sim. Que também ele se mantém. Caetano, fechamos aqui. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Aí. Obrigado pelas referências que você trouxe aí. Parabéns pelo livro. Gente, leiam esse livro, que é maravilhoso, tá? Acabou de ser lançado. É realmente texto incrível. Vida longa para seu texto, tá? Obrigado. Que venham mais. Eu já tô na expectativa aí. Fiquei até feliz. Você falou, olha, teve coisa que não tava aqui, mas já tá indo pro próximo, então já fica anotado aqui. E já fica o convite também pra você vir falar do seu próximo livro aqui também com a gente, tá? Parabéns pelo trabalho. Lindo, lindo, lindo mesmo. Obrigado. Assim, vida longa pro seu texto, pra sua escrita, pra sua palavra, pra sua música, pra sua arte. E volte aqui quantas vezes você quiser para falar aí do seu trabalho, que vai ser um prazer enorme sempre falar com você. Obrigado por você ter topado aqui com a gente. Foi muito massa aí todo o papo. Obrigado aí, você, toda a equipe, todo o pessoal. E aguardo também os próximos encontros que vêm, assim. Certamente, que venham muitos outros. Gente, obrigado pela audiência. Não deixe de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do programa. Quem vocês gostariam de trazer aqui como novos escritores, pessoas relacionadas aí com a indústria da literatura e tudo. É isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido tanto quanto a gente aqui nessa conversa deliciosa. A gente se vê já aí no próximo episódio, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. A gente se vê já aí, tá bom? Beijinho.